Antes de mais, e para quem não me conhece, olá, boa tarde a todos e obrigada pela vossa presença mais uma vez. O meu nome é Laura Tostão e sou uma das cofundadoras da Seixal International School, uma escola internacional bilingue para crianças de pré-escolar e primeiro ciclo. Bom, queres apresentar também, Sónia? Sim, claro que sim. Então, o meu nome é Sónia Nascimento, em conjunto com a Laura fundei a Seixal International School. Sou professora de primeiro ciclo, quero dar as boas-vindas a todos vós, nesta época difícil de confinamento que todos vivemos, não é nada fácil. Hoje temos o prazer de apresentar o nosso segundo webinar, hoje na área da nutrição, e para isso agradecemos também a presença da nossa palestrante, a doutora Lara Borrego, nutricionista, que nos irá dar então alguns conselhos sobre alimentação, especialmente agora que estamos todos fechados em casa e volta e meia lá sai um forno que nem chega a arrefecer. Então vou passar a palavra à doutora Lara. Ora então, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Algumas caras já estou aqui a conhecer da semana passada, mas estamos aqui hoje para este webinar e de qualquer forma vou apresentar-me novamente para quem ainda não me conhece. O meu nome é Lara Borrego, sou nutricionista, integrei recentemente aqui o projeto da Seixal International School e estou aqui hoje, como a Sónia também já disse, para vos falar aqui desta situação complicada que todos nós estamos a atravessar, que é adaptar a nossa alimentação aos tempos que todos estamos a viver. Como nutricionista, eu trabalho essencialmente em contexto de consulta, quer presencialmente, quer online, e tenho deparado realmente com este desafio de muitas pessoas a terem dificuldade em manter a rotina alimentar e o que depois muitas vezes tem como consequência o aumento de peso. Outra área que é aqui importante também nestes tempos é o exercício físico, que faz bem ao corpo e à mente, sem dúvida. Eu sou também licenciada em Educação Física e Desporto, exerci nesta área durante vários anos, até mudar de rumo e entrar agora aqui neste mundo da nutrição. E são sem dúvida duas áreas que se complementam, a nutrição e o exercício. E o objetivo deste webinar é precisamente ajudar aqui a perceber o comportamento alimentar e fornecer estratégias para melhor lidarmos aqui com a nossa alimentação em tempo de pandemia. Eu preparei um PowerPoint que vou partilhar agora de seguida, que vai acompanhar aqui a exposição deste tema. Não me vou alongar muito e vão perceber que não há grande necessidade disso. E depois, no fim, vou também abrir aqui um espaço de questões e partilhas para podermos todos falarmos um bocadinho quando tiverem os microfones ativados. Espero que gostem, que vá ao encontro das vossas expectativas, que vos seja útil. E vou então aqui compartilhar esta. Ok, e penso que já todos estão a ver. E eu escolhi aqui esta imagem de capa de início deste nosso webinar, porque este tema aplica-se ao confinamento que estamos agora ainda a viver, mas mesmo quando desconfinarmos, ainda vamos levar aqui algum tempo até voltar à nossa vida normal. E com a nossa vida social também muito condicionada, portanto, mesmo desconfinados, o tempo que iremos permanecer em casa ainda vai ser muito e portanto, esta ansiedade, esta incerteza que todo este período nos está a causar, a frustração, o stress, todas estas emoções nos trazem aqui alterações dos hábitos alimentares e que é preciso nós conseguirmos contorná-las e ultrapassá-las. Ora, então trago-vos aqui dois belos frigoríficos, que é uma imagem com que nos temos deparado aqui ultimamente, com tanto tempo em casa. Mesmo quem está em teletrabalho, o frigorífico, a cozinha está sempre ali à mão e, portanto, manter uma alimentação saudável nestes tempos de pandemia pode tornar-se uma tarefa bastante difícil. Não só pela quantidade de alimentos que ingerimos, mas também pela qualidade, pelas escolhas
que fazemos no nosso dia-a-dia, na nossa alimentação. E, portanto, para muitos de nós dava muito jeito ter aqui estes recadinhos quando vamos ao frigorífico. Aí o vosso lado esquerdo que diz, isso não é fome, é aborrecimento, vai-te embora. Isso não é fome, é vontade de comer, volta mais tarde. Porque, de facto, nós usamos muito mais o frigorífico neste momento, e isto não acontecia quando tínhamos a nossa rotina anterior, a nossa rotina normal, até porque passávamos, se calhar, até a maior parte do tempo que estamos acordados, até o passamos mais fora de casa, no trabalho, no caso das crianças, dos jovens na escola, do que propriamente em casa. E, portanto, é aqui preciso distinguir estes dois conceitos, a fome e a vontade de comer. A fome é, de facto, uma necessidade fisiológica, portanto, é um sinal do organismo que nos diz que precisamos nos alimentar para manter o corpo em equilíbrio, estável, tudo a funcionar corretamente. Vou fazer aqui uma analogia em que a alimentação está para nós assim como o combustível está para um carro, e assim é fácil de nós percebermos. Ou seja, o carro precisa de combustível quando já está a terminar, e para nós funciona exatamente assim. E isso é aquilo que nós sentimos como fome, é quando precisamos, quando o organismo precisa de repor nutrientes. Mas depois há aqui também a questão da vontade de comer, ou fome emocional, como podem encontrar também em alguns sítios se lerem algo sobre o assunto. E aqui já não é uma necessidade fisiológica, é um estímulo mais psicológico. E geralmente essa vontade resulta ali, surge num momento de mais tédio, ou festivo, como está aí, são as duas situações em que podemos ter este tipo de fome, esta fome emocional, um momento mais chato, mais triste, ou que estamos mais em baixo, portanto, as nossas emoções, o nosso estado emocional acaba por se refletir muito na nossa alimentação. E, portanto, isto é nitidamente a procura de conforto. E certamente já passaram uma vez ou outra por estas situações em que pensamos num determinado alimento e que nos apetece esse alimento, e esse alimento acaba por nos ocupar o pensamento, é o foco dos nossos pensamentos, e nós nesses momentos precisamos de desviar essa atenção com o exercício ou a leitura, por exemplo. Mas o que é certo é que isto nem sempre resulta, e nem sempre conseguimos desviar a nossa atenção desse alimento, desse determinado alimento. E então, vamos lá perceber porque é que isto acontece. Esta vontade de comer, eu vou aqui fazer uma breve apresentação, é uma questão mais técnica, mas vou fazer de forma muito sucinta para que todos consigamos entender. Portanto, aquela frustração, aquela ansiedade, aquele stress de que vos falei há bocado, portanto, este desequilíbrio emocional, quando nós temos esse tipo de emoções dentro de nós, faz aqui baixar uma substância que nós temos no nosso organismo, que é a serotonina. Esta substância aqui é responsável pelo nosso bem-estar, pela felicidade, a nossa boa disposição. E o que é certo é que ninguém gosta de se sentir desconfortável nem sentir-se mal. E, portanto, o organismo tem este mecanismo de defesa que vai procurar estratégias para repor esta felicidade e este bem-estar. E, portanto, vai tentar repor este bem-estar com os alimentos de conforto. E os alimentos de conforto aqui andam muito à volta dos hidratos de carbono, principalmente o pão, as bolachas, nomeadamente os açúcares, os doces. E isso porquê? Porque são essas substâncias que, ao entrar na nossa corrente sanguínea, vão disputar aquele aumento daquela tal substância que nós precisamos, que é a serotonina, para nos devolver esse bem-estar e essa boa disposição. O exercício físico está ali entre parênteses, eu coloquei ali junto dos alimentos de conforto, porque de facto, eu disse-vos há bocado, quando tivessem um alimento no vosso pensamento e que vos apetecesse, o ler ou o exercício físico é uma boa estratégia, porque lá está, também vai ter este efeito de aumento da serotonina, só que quando nós estamos em baixo, quando estamos tristes, quando nos sentimos mal, o exercício físico também é algo que não nos apetece, embora tendo de facto
também este efeito, mas acabamos por ir mais pelo lado dos alimentos de conforto. E não sei se já alguma vez nos aconteceu, mas eu, ultimamente então tenho tido muito essa referência nas minhas consultas, que é pessoas às vezes que dão por elas a pensar que até nem é muito doces e agora é o que lhes tem apetecido mais. Às vezes há pessoas que me dizem, nem pareceu, eu nem era de doce e agora ultimamente só me tem apetecido é doces. Tem precisamente a ver com isto. O organismo não está bem e às vezes podemos não estar bem e não termos até consciência disso, porque não temos propriamente uma razão aparente, mas o que é certo é que o nosso organismo, quando está assim, vai pedir, vamos ter essa vontade desses alimentos de conforto. E como é que nós conseguimos aqui combater esta vontade de comer? Ora, eu apresentei aqui 3 pontos, destaquei 3 deles aqui em negrito e com uma letra maior, precisamente porque são aqueles onde nós nos estamos mais a desviar nesta época de confinamento. Os 6 pontos são importantes, mas aqueles 3 são aqueles que estão mais longe, e já vos vou explicar porquê, daquilo que era a nossa rotina. E começa ali pelo primeiro ponto, há aqui alguma interferência, mas pronto, a mim não me perturba, vamos continuar. Temos aqui o primeiro ponto, e que diz beber água, chás, infusões sem açúcar. De facto, isto contribui para o equilíbrio, para o nosso bem-estar, porque estamos a contribuir para a hidratação do nosso organismo, e mesmo quem não gosta muito de beber água, pode usar as águas aromatizadas, caseiras, há imensas receitas, se precisarem da minha ajuda, também estou disponível para isso, e que ajudam imenso na maior ingestão de água. E a ingestão de água anda ali à volta dos 8, 10 copos por dia. Claro que isto, eu gosto sempre de personalizar tudo aquilo que digo, porque cada caso é um caso, assim como nós temos necessidades de alimentares diferentes, também temos necessidades hídricas diferentes, é um bocadinho caso a caso, mas aqui para generalizar, entre 8 a 10 copos de água por dia acaba por ser o suficiente. Depois, ter horários definidos para as refeições. Ora, para os pais que estiveram no workshop da semana passada, falámos aqui um pouquinho disto e certamente todos vós acabam por sentir isto um pouco, que é, nós estamos em casa, temos tudo ali à mão, mesmo estando em teletrabalho, num instante nos levantamos e vamos à cozinha, vamos ao frigorífico e vamos buscar qualquer coisa, e isto é aquilo que mais se tem desviado da nossa rotina que tínhamos no trabalho, em que tínhamos aquela rotina das 5 ou 6 refeições, em que tomávamos o pequeno almoço em casa, depois tínhamos um lanche à meia da manhã, depois almoçávamos, lanche à meia da tarde, o jantar e depois eventualmente a ceia. E nós devemos manter essa rotina, devemos fazer um esforço e mantermos essa rotina porque é de facto muito importante. Agora, o que se pode fazer é transformar essas 5 ou 6 refeições em 10 ou 12, por exemplo. Imaginem que eu, à meia da manhã, costumo comer um iogurte e uma peça de fruta. Ora, se eu, pelo facto de estar em confinamento, estar em casa, acabo por ter mais vontade de comer, eu posso fracionar esse lanche. E em vez de comer o iogurte e a fruta num único momento, eu posso dividi-lo. E imaginem, às 10 da manhã como o iogurte e ao fim de uma hora e meia ou 2 horas, vou comer a peça de fruta. Eu estou a fazer exatamente a mesma ingestão. Há mesmo o iogurte e a fruta, mas estou a fracioná-lo para tornar também aqui a forma como o meu organismo se está a comportar e me está aqui a solicitar mais ingestão. Portanto, fazemos a mesma ingestão dessas 5 ou 6 refeições, mas fracionadas e distribuídas em mais momentos ao longo do dia. Isto às vezes funciona com essas pessoas que estão sempre com fome e estão sempre com vontade de comer alguma coisa e, portanto, podem fazê-lo dessa forma. Depois, planear as refeições. Isto é algo que habitualmente também já fazemos e que devemos continuar a fazer, porque se vamos deixar pensarmos na refeição só para o momento em que a vamos fazer, provavelmente não vai correr bem, porque vamos ou desenrascar qualquer coisa, porque já é tarde, ou já estamos cheios de fome e quando estamos com fome, por norma, fazemos más escolhas, tendemos a ir para alimentos mais calóricos e que nos confortam.
Depois, não ter alimentos pouco saudáveis disponíveis. Esta é uma regra de ouro, e agora ela está aqui destacada porque estamos mais tempo em casa. E, de facto, se nós sabemos, e normalmente sabemos qual é o nosso ponto fraco, sabemos quais são os alimentos que são mais tentadores para nós. E, portanto, se nós sabemos que não conseguimos evitar determinados alimentos, o melhor é não os ter em casa. Porque agora estamos tendo tanto tempo em casa e, se os temos, o nosso pensamento vai para ali e dificilmente nós nos conseguimos desligar e acabamos por cair na tentação. Depois, não estar sempre a petiscar. Este também é um risco maior que nós corremos neste momento, pelo facto de termos tudo mais ali à mão e com facilidade nos levantarmos e irmos à cozinha. E, portanto, este vai aqui ao encontro de manter os horários das refeições, para evitar andar a petiscar depois entre as refeições. E quando nos levantamos para ir buscar qualquer coisa e regressamos ao trabalho, por exemplo, ou para a frente do computador, levamos apenas a quantidade daquilo que vamos comer. Porque se nós levamos um pacote, uma embalagem de qualquer coisa, até vamos com a intenção de comer só uma determinada quantidade, mas depois está ali à mão e acabamos por ingerir mais do que aquilo que até tínhamos previsto. Depois, o último ponto, dormir bem e ser fisicamente ativo. Claro que dormir bem também nos faz sentir melhor no dia seguinte, e sem dúvida é fundamental para o equilíbrio do nosso organismo. E depois o ser fisicamente ativo. Mesmo em confinamento, o estarmos em confinamento não pode ser uma desculpa para termos menos exercício físico. Para além das caminhadas que nos são permitidas fazer, mesmo em casa, e às vezes para quem tem filhos e até pequenos e está sozinho com as crianças e não vai deixar as crianças sozinhas para ir à rua, fazer uma caminhada ou uma corrida, por exemplo, mas em casa há excelentes opções. Depois também vos posso ajudar individualmente se precisarem. Há excelentes opções, há imensas aulas de vários ginásios que se podem fazer e sem qualquer custo, que se podem fazer em casa. Portanto, são aulas que já estão gravadas e estão disponíveis online. E depois também há muitos personal trainers que estão a fazer acompanhamento no online. E acreditem que não é preciso nós irmos ao ginásio, temos lá os pesos e as máquinas para termos o nosso exercício físico, e os personal trainers também estão preparados para isso. E mesmo com as coisas simples que nós temos em casa, as garrafas de água, os pacotes de açúcar, de farinha, de arroz, sei lá, fazem-se imensas coisas, e há profissionais desta área a trabalhar de forma muito criativa e portanto, é de aproveitar. Ora, estes 6 pontinhos parece que não nos trazem aqui nada de novo, mas o que devemos pensar é quantos de nós põe tudo isto em prática, todos estes 6 pontos em prática no seu dia-a-dia. Quem é que tem isto na sua rotina diária? Portanto, é preciso ter estes 6 pontos, não é só um ou outro, ou 2 ou 3. É preciso ter tudo isto porque o todo é que faz fazer a diferença. E, portanto, é preciso nós implementarmos tudo isto na nossa rotina para percebermos então se realmente isto funciona como estratégias para combatermos aqui a vontade de comer ou não. E agora, trago-vos aqui uma imagem de um frigorífico que todos nós temos em casa, e já falamos aqui tanto do frigorífico hoje, mas se calhar muitos nunca pararam para pensar, mas como é que devo organizar o frigorífico? E de facto isso é importante, porque nós agora também estamos mais tempo em casa, acabamos por preparar mais refeições, temos mais comida em casa e, portanto, os frigoríficos tendem a estar mais cheios. E o frigorífico não tem a mesma temperatura em todas as suas partes, e isso é fundamental para a conservação dos alimentos. Há alimentos mais exigentes e que requerem menos oscilações de temperatura, há outros que não faz tanta diferença e, portanto, em função disto nós devemos organizar o nosso frigorífico e ter cada alimento no seu sítio, para que eles também não vão perdendo propriedades, não se vão
deteriorando, eventualmente causando-nos algum problema de saúde. E então, a porta é a zona mais, não é mais quente, é a menos fria do frigorífico e é aquela que sofre mais oscilações de temperatura. E imagina uma casa com 3, 4 pessoas, vai um abre o frigorífico e fecha, o outro vem a seguir, abre e fecha, e portanto isto está constantemente ali a provocar oscilações de temperatura no frigorífico, e portanto, e consequentemente a temperatura também é menos fria. As prateleiras de cima e intermédias são aquelas que têm a temperatura mais estável. Não quer dizer que sejam onde tem a temperatura mais fria, mas é a temperatura mais estável. A temperatura mais fria está nas prateleiras de baixo. Depois temos também as gavetas do congelador. E o que é que devemos guardar em cada uma destas partes? Ora, na porta, portanto, as águas, os sumos, os condimentos, os molhos. Porquê? Porque, como disse, são alimentos que não faz grande diferença às oscilações de temperatura e, portanto, eles podem ser guardados ali. Nas prateleiras de cima e nas intermédias temos aí os alimentos confeccionados, portanto, prontos a comer, os laticínios, a charcutaria, o fiambre, o queijo, porque de facto, como disse, é a zona onde o frigorífico tem a temperatura mais estável. E isto são alimentos mais perecíveis, mais suscetíveis de se poderem deteriorar e que estão prontos a comer. E é aqui a grande distinção entre o estar pronto a comer e o não estar, que é o que não está pronto a comer e que está cru ou está em descongelação, por exemplo, ou seja, ainda vai ser confeccionado, deve estar nas prateleiras de baixo. Até porque, imaginem uma carne ou um peixe ainda cru, portanto são sempre alimentos com muitas bactérias, muitos micro-organismos e que também não queremos que vão contaminar os outros alimentos que já estão prontos a comer. Portanto, devem estar em separado e nas prateleiras de baixo. Assim como os ovos, porque também são alimentos com bastante contaminação ali na casca e ainda vão depois ser contaminados. Eu sei que muita gente até tem aqueles suportezinhos, eu também tenho, no frigorífico também vinha assim, com o suportezinho dos ovos para a porta do frigorífico e muitas pessoas guardam os ovos na porta do frigorífico. Não vou alongar-me aqui com essa questão, mas posso depois esclarecê-la na parte final para as questões e partilhas. Depois nas gavetas devemos guardar as frutas e legumes em separado, e devidamente acondicionados. O congelador é onde nós guardamos, sejam alimentos crus ou cozinhados, mas que vão ser guardados durante mais tempo, portanto congelados. No congelador a temperatura já é diferente, já é uniforme, ou seja, a temperatura no congelador é aquela, não é diferente em função das zonas como é ali no frigorífico, por exemplo. Portanto, a organização do vosso frigorífico é uma questão de lógica, uma questão da vossa organização, por exemplo, terem uma gaveta para carne, outra para peixe, outra para legumes, aí é uma questão de organização e nada mais. Agora, trago-vos aqui apenas um slide sobre uma questão que também é importante e que certamente também ouviram muito falar no início da pandemia, porque muito se falou dos superalimentos e alimentos que podem melhorar e podem prevenir a Covid, a infecção pelo vírus, e muito se falou nisto ali no início da pandemia. O que é certo é que nenhum alimento individualmente tem superpoderes. A alimentação deve ser vista como um todo e, portanto, tudo nos interessa e não apenas um alimento ou um nutriente ou o que quer que seja. O nosso organismo também funciona como um todo e é assim que o devemos ver. Funcionamos 24 horas por dia, mesmo quando estamos a dormir, e por isso devemos dar ao nosso organismo tudo aquilo que ele necessita. Portanto, no fundo, é uma alimentação saudável, que é uma alimentação diversificada, equilibrada, e não nos focarmos apenas neste ou naquele alimento. Até porque nessas situações até corremos um risco que é, assim como o déficit, ou seja, a falta de um determinado nutriente, como uma vitamina ou um mineral, nos pode ser prejudicial, o excesso também pode. E, portanto, o que nós devemos fazer é, de facto, ter uma alimentação saudável. E, neste sentido, como já muito se falava disto, a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, que é Alexandra Bento,
em abril de 2020, portanto ali no início da pandemia, numa entrevista que deu, fez questão de referir o seguinte: circulam na internet alegadas soluções milagrosas para o fortalecimento do sistema imunitário. Gostaria de deixar claro, não existem nem superalimentos, nem suplementos capazes de prevenir ou até mesmo combater a Covid através do fortalecimento do sistema imunitário. Portanto, no fundo, isto é aquilo que vos acabei de dizer. É válido, foi válido em abril de 2020, é válido hoje, fevereiro de 2021, e certamente continuará a ser. Portanto, em vez de nos focarmos neste ou naquele alimento, devemos diversificar, porque cada alimento tem as suas propriedades e nós conseguimos tirar o benefício disso. Depois só aqui também uma ligação aqui entre a Covid-19 e os grupos de risco. Muito se tem falado nos doentes oncológicos, nos hipertensos, nos idosos, nos diabéticos como grupo de risco, e sem dúvida que são, logicamente. Mas os obesos, portanto, a obesidade, pouco tem, já vai sendo cada vez mais, felizmente ou infelizmente, porque têm sido detectadas várias situações neste sentido, mas só agora mais recentemente é que se fala mais na obesidade como um risco para complicações da Covid, isto porque nos últimos tempos, portanto, ali a primeira vaga foram muito os idosos, as pessoas mais velhas que foram muito afetadas e que iam, por complicações, acabavam por ir até aos cuidados intensivos, e ultimamente já têm sido muito os jovens, aparentemente saudáveis e que acabavam por precisar de cuidados na unidade de cuidados intensivos. E o que é que esses jovens aparentemente saudáveis tinham em comum? A obesidade. E, portanto, começou aqui também a estudar-se e a verificar-se isto mais. E tem aí, por exemplo, no canto superior direito, apenas um dos estudos científicos que já se vai fazendo, e são cada vez mais, fazem esta ligação entre a obesidade e o impacto que isso tem na Covid. E porquê? Porque a obesidade é uma causa bem conhecida de comprometimento da função respiratória. Ora, sabendo nós que a Covid é uma doença provocada por um vírus que ataca muito a nossa parte respiratória, se um obeso já tem essa função respiratória comprometida, portanto, o vírus acaba por se apoderar e por ser mais agressivo. E, portanto, a obesidade é um fator de risco independente para a hospitalização por Covid-19, ou seja, a questão do risco independente quer dizer que, sem nenhum outro fator de risco, uma pessoa, só pelo facto de ser obesa, tem aqui um maior risco de ter necessidade de hospitalização. E, portanto, com maior probabilidade de complicações por Covid e maior probabilidade de mortalidade por Covid. Depois, aqui a título de curiosidade, coloquei aqui este slide com as receitas mais procuradas aqui durante a pandemia. Isto são dados deste motor de busca da Google e, de facto, as receitas mais procuradas foram receitas de bolos vários. Curiosamente, o bolo de banana é assim que está em primeiro lugar, e depois também receitas de tudo o que tem a ver com massa de pão, massa de pizza, foram sim as receitas mais procuradas, são informações que a Google conseguiu apurar. E para que vocês não tenham que ir ao Google à procura de receitas, eu trouxe-vos aqui algumas sugestões de snacks saudáveis, e começamos aqui pelos termossos, tirando aqui a questão do sal, e se forem bem molhados, portanto, o termoço só por si é riquíssimo do ponto de vista nutricional, é saciante, é saudável, mas o facto de ser saudável não deixa, logicamente, de exigir moderação na sua ingestão. E, portanto, é para levar a porção que pretendemos comer, porque se levamos a embalagem toda, vamos acabar por comer mais. E dos termossos também se parte muitíssimo bom. Temos depois também como opções os palitos de legumes, o pepino,
a cenoura, o facto de mastigarmos e ser mais rígido, e a mastigação acaba por nos dar essa sensação de saciedade e também o tempo que usamos a mastigá-los. O creme de caju de amendoim feito em casa e depois barrado umas fatiazinhas de maçã, como estão a ver aí na imagem, leva apenas 2 ingredientes. Mesmo as crianças costumam apreciar muito este snack. Os muffins de aveia com pepitas de chocolate leva aqui 6 ingredientes: o ovo, a farinha, o fermento, os pedacinhos de chocolate, o leite, o açúcar. O bolo de aveia e banana, que também leva aqui apenas 4 ingredientes. Esta então é uma mistura que pode ser feita e depois levada ao micro-ondas num recipiente e é super simples e rápido. E aqui os brigadeiros fit, também levam aqui 6 ingredientes: as tâmaras, a água, os frutos secos, o cacau, a canela, o mel e depois o topping à vossa escolha, ao vosso gosto. Eu trouxe-vos aqui estes exemplos de snacks saudáveis. Para quem está presente aqui no webinar, tenho aqui um mimo também para vocês, e que é, eu disponibilizo as receitas destes snacks. Não fazia sentido estar aqui a apresentar a receita, tenho apenas aqui os ingredientes, só para também nós percebermos que não é preciso muitos ingredientes, não são precisos ingredientes que não tenhamos habitualmente em casa e, portanto, com coisas simples nós conseguimos também fazer aqui alguns snacks saudáveis. Mas reforço a ideia de que o facto de ser saudável não nos dá permissão para ingerir em maior quantidade, está bem? E, portanto, se calhar através da Laura e da Sónia é mais fácil, vocês, para quem quiser, não é? Podem nem todos estar interessados, fazerem chegar a vossa intenção de receber estas receitas, e terei todo o gosto depois em enviar, só disponibilizar à Sónia e à Laura, e depois elas também farão chegar-vos. E pronto, e era isto que tinha aqui para vos apresentar, de forma muito, muito simples, mas que acho que reflete muito aquilo que todos nós estamos a viver. Eu, pelo menos, falo por mim e por aquilo também que eu vou ouvindo muito aqui nas consultas que faço. E abro agora aqui um espaço também para questões e partilhas, e para vocês também partilharem o que é os vossos desafios, porque podem até ser alguns que eu não referi aqui hoje, e como é que os resolvem, porque às vezes isso também, essas partilhas também nos ajudam uns aos outros a conseguir contornar melhor esta situação. E certamente muitos de vocês já se perguntaram, mas porque é que eu tenho fome? Ainda há pouco tempo acabei de comer. E, portanto, partilhem também o que é que costumam sentir nestas situações e o que é que fazem para contornar a situação. Bom, só para concluir, Lara, obrigada. Já tenho ali uma série de ideias, não é? Obviamente também vou querer ficar com todas as receitas, mas neste momento já todos têm a possibilidade de ativar o seu som e fazerem então as questões ou observações que assim entenderem, para tornarmos um bocadinho mais dinâmico aqui este webinar. Sintam-se à vontade de ligar o vosso microfone e poder partilhar. Agora é aquele momento, Laura. É aquele momento que só no fim, quando se apagam as luzes, é que nós começamos todos a falar. Não, mas fiquem à vontade, pelo menos pode não ser uma questão, mas uma partilha. Eu ultimamente estou aqui em teletrabalho e tenho tido mais fome, tenho tido menos fome, por alguma coisa diferente. Está ali uma mão no ar. Sabrina? Posso falar? Sim, Boa noite. Pronto, não sei se a doutora sabe, mas a Sara, minha filha, tem alguns problemas a nível da alimentação, que não pode ingerir produtos com soja nem proteína do leite. Pronto, o que nos ajuda imenso, cá em casa, digamos, de passagem, a nível de doces, é maravilha. Pois, não há... A questão é que a alimentação dela passa muito pela fruta, os snacks, pela fruta. E o que eu tinha a sensação é que ao dar a fruta de manhã, que é o que se costuma, porque eu tenho feito o mesmo ritmo que a escola faz,
que é para não nos Exato. movimentar aqui Boa. a cabeça, nem a minha nem a dela. Sim, é o ideal. E que ela sente muito, logo a seguir à fruta, conclusão, ela tem um índice glicémico muito alto e depois fica com muita fome. Sim. Há ali alguma maneira para eu cortar essa... Sim, essa é uma questão pertinente e vou aqui explicar, porque pode também outras pessoas terem essa sensação. E isso é uma regra de ouro nos diabéticos, por exemplo, porque assim, a fruta tem açúcares e nós ingerimos, tem ali um tempinho de digestão e depois esses açúcares vão para o nosso sangue. E quando num diabético que não dá ali, entre aspas, conta do recado e não consegue encaminhar todos esses açúcares que chegam ao sangue para as respectivas células, as coisas ficam mais difíceis e nós não podemos deixar esse açúcar sair em si de forma repentina para o sangue, como eles vão no caso da fruta comida assim de forma isolada. Num diabético não dá essa questão da fome, vai ter uma hiperglicemia, portanto vai subir muito o açúcar no sangue. No caso da sua filha, o que acontece é o seguinte, felizmente ela tem ali o pâncreas e tudo a funcionar bem e, portanto, chegando aí uma grande quantidade de açúcares no sangue, que é o tal e no caso da sua filha faz ali um pico, o organismo rapidamente, como é uma quantidade assustadora, digamos assim, para o organismo, ele rapidamente resolve o assunto e tira aquele açúcar todo do sangue e vai para as várias células que nós precisamos. E, portanto, ao fim de pouco tempo, depois de ingerir a fruta, se calhar até tem mais fome do que tinha antes de a ter ingerido, porque tem a ver com isto. Nós também, o nosso organismo desencadeia aqui a sensação de fome quando baixam os níveis de açúcar no sangue. E nesse caso, o açúcar da fruta chega muito rapidamente em grande quantidade ao sangue, o organismo, de forma muito rápida e eficiente, tira aquele açúcar todo do sangue, quem diz todo, quer dizer, baixa muito os níveis e tem fome novamente. Como é que nós podemos resolver aqui a questão, que é no fundo, comecei por aí a explicação, é aquilo que nós fazemos com os diabéticos. Que é fazer com que esses açúcares cheguem de forma gradual ao sangue. Em vez de chegar de forma repentina, tem que chegar ali de forma gradual. E como é que chegam de forma gradual? Temos que lhe acrescentar ali um com proteína ou um alimento com fibra. Já lá vou. Um alimento com proteína ou um alimento com fibra, porque são aí dois componentes da alimentação que conseguem retardar a absorção desses açúcares para o sangue. Por exemplo, se comer iogurtes come, não. Mas pronto, para outras pessoas que nos estejam a ouvir e que possam estar também com a mesma situação. Comer um iogurte, contendo a proteína do iogurte, já vai retardar essa chegada dos açúcares ao sangue e, portanto, já vai ter essa saciedade maior e durante mais tempo. Outra situação é adicionar algum alimento com fibra. Uma tosta, uma bolacha, que normalmente eu aconselho de arroz, milho e marinheiras. Não tenho contrato nenhum, não ganho comissão nenhuma com as marinheiras, mas são as bolachas que eu totalmente recomendo. Portanto, uma tosta, dependendo da criança, mas se for num lanche, por exemplo, e comer pão, também não tem problema nenhum. Eu estou a falar aqui muito em termos gerais, porque não conheço a criança em si, está bem? Frutos secos, como nozes ou amêndoas. Frutos secos também, sim, porque as gorduras, e os frutos secos são riquíssimos em gorduras, não deixam de ser gorduras, mas são gorduras saudáveis, é também uma forma de retardarmos a chegada aí dos açúcares ao sangue. E, portanto, os frutos secos, sim, também são uma boa opção. Posso dar, por exemplo, a laranja e uma noz. Exatamente, sim. Frutos secos. Peço desculpa só de interromper, vou pedir aos restantes participantes só para desligarem os vossos microfones, porque entretanto ficamos com... Ok, obrigada. Podem continuar, peço desculpa. Entretanto, perdi aqui na minha imagem. Obrigada.
Ok, portanto os frutos secos também são uma boa opção. Eu privilegio dentro dos frutos secos, porque é um mundo muito grande, mas privilegio as nozes, as amêndoas, o caju, essencialmente, e castanha do Pará, aquela castanha do Brasil, são essencialmente esses que eu mais aconselho. Ótimo. Obrigada. De nada. Lara, entretanto temos aqui uma outra questão da Sara Peixoto. Será que pode fazer algum esclarecimento sobre os ovos na porta do frigorífico? Eu perdi aqui as imagens todas, estava aqui a ver se conseguia. Bom, mas não interessa. Os ovos na porta do frigorífico. A questão dos ovos na porta do frigorífico não quer dizer que eles se estraguem, mas perdem qualidades. Porquê? Porque a casca do ovo é muito porosa e, portanto, as aberturas constantes da porta do frigorífico, e como vos disse, o frigorífico é a zona onde tem a temperatura mais alta, faz aqui com que tenha algumas alterações, mas principalmente na questão dos ovos é a variação da temperatura, até porque se nós formos ao supermercado os ovos não estão refrigerados, os ovos estão à temperatura ambiente. Se eles se mantiverem sempre à temperatura ambiente, não tem problema. Se eles estão no frigorífico, portanto, se o frigorífico está fechado, estão numa temperatura mais fria. Depois abrimos, tem a oscilação de temperatura e anda sempre ali com aquela oscilação. Eu até aproveito e partilho aqui. Não sei se vou conseguir. Pronto, mas não interessa. Nós avaliamos a frescura de um ovo, e eu explico isto em palavras. Nós avaliamos a frescura de um ovo através de um espacinho que eles têm lá dentro, que é a câmara de ar. Se nós colocarmos um ovo dentro de um copo d'água, se o ovo for ao fundo totalmente e rapidamente, é um ovo fresquíssimo. Se ele não for ao fundo, já quer dizer que ele tem algum ar lá dentro. E isso é precisamente essa câmara de ar que ele tem lá dentro e que o faz flutuar um pouco. Não sei se vocês já alguma vez repararam, ao cozer um ovo, estou já aqui a abrir, é mais fácil assim, ao cozerem um ovo e quando o descascam, ele em vez de ser assim todo oval, como nós vemos a casca, ele às vezes é assim um bocadinho cortado. E isto quer dizer o quê? Eu vou só mostrar aqui a imagem, estava aqui a abrir, pronto, que é, portanto, um ovo fresco é a saída direita que vai ao fundo e pronto, não sofreu variações de temperatura nem nada disso. Se ele já tem algum ar, aquela tal câmara de ar que eu vos estava a falar, portanto, o ar não vai deixar o ovo ir ao fundo num copo de água, portanto, ele já vai flutuar, mais ou menos. E aquilo que vos estava a dizer é aqui, no vosso lado direito, tem aqui dois ovos. O da direita é fresquíssimo porque tem ali uma ligeira alteração na câmara de ar. Um ovo que sofre mais alterações, mais oscilações de temperatura, já vai ser aqui mais como este e que tem uma câmara de ar, que é esta parte aqui de baixo, tem uma câmara de ar muito maior. O que é que isto faz em termos de impacto para o ovo? Altera as suas qualidades. Primeiro altera logo o tamanho. É logo aí uma diferença que nós temos deste para este. E depois altera as propriedades. Logicamente, estamos ali a submeter um alimento a oscilações de temperatura, a trocas com o ar de gases e de componentes do ovo, porque vos disse que a casca é porosa, portanto, estamos a alterar a qualidade do ovo que vamos ingerir sem necessidade nenhuma. Daí, ou conservam à temperatura ambiente, que é como eles estão nos supermercados, ou então na parte de baixo do frigorífico, porque é a zona mais fria e porque é um alimento também, a casca, muitas vezes, e fala-se muito na salmonela, que é a bactéria que muitas vezes está no ovo, para não estar em contacto com outros alimentos e não causar a contaminação. Esclareci? Eu estava aqui à procura da imagem, ver se... Eu penso que a Sara não tem o
vídeo ativo, mas se ficar alguma dúvida, não é? Por favor, sintam-se à vontade. Ok, já percebemos? Já está aqui a resposta. Ok. Não sei se mais alguém quer colocar outra questão, partilhar alguma informação. Temos aqui a Fernanda, já que estamos a falar de ovos, gostaria de saber se podemos comer todos os dias. Ok, então é assim, o ovo já foi vilão, não é? Desde que estou na nutrição, o ovo já foi vilão na nossa alimentação e já deixou de ser. Isto tem a ver com o facto da ciência da nutrição ser uma ciência e, portanto, estamos constantemente também a atualizar. Neste momento, e aquilo que os estudos nos dizem, e eu baseio nisso, e aquilo que eu recomendo é, nós podemos comer ovos todos os dias. Tem a ver muito com a tolerância da pessoa. Há pessoas, e isto deve-se principalmente ali à questão da gema. A gema que é a parte gorda do ovo, portanto, tem ali algumas gorduras que para algumas pessoas, enfim, alguma questão, alguma sensibilidade de fígado, por exemplo, pode não tolerar e sentir mais alguma náusea, por exemplo, um bocadinho enjoada quando abusa, entre aspas, nos ovos, mas de resto, se a pessoa tolera, não tem problema nenhum. Aliás, nos atletas, o ovo é daqueles alimentos que nós usamos e abusamos em função da tolerância e não há problema nenhum. Agora, também é importante aqui um bocadinho o bom senso, não é comer ovo à meia da manhã, ao almoço, ao jantar. É importante, sem dúvida, nós variarmos, mas sim, o ovo pode e deve estar mais presente na nossa alimentação do que está na maioria dos portugueses. Obrigada. Não sei se mais alguém quer colocar outra questão. Adriana, gostava de ouvir sobre bebidas recomendadas para crianças, além de água e de sumo natural. Não tenho. Bom, bebidas, entenda-se. Eu estou aqui a entender a água e o sumo natural como acompanhamento de refeição, eventualmente, ou um sumo no lanche. Eu confesso, eu não sou muito adepta dos sumos naturais, mesmo sendo os sumos naturais de fruta, não sou muito adepta pelo seguinte. Imaginem um sumo de laranja. Nós, se comemos uma laranja, ou se damos uma laranja a uma criança, isto claro depende aqui sempre da questão idade, mas se comemos uma laranja, nós ficamos saciados. Se formos fazer um sumo de laranja, não usamos só uma laranja. Aquilo que eu digo é, às vezes a pessoa gosta muito de sumo, eu digo, ok, então usa uma laranja e acrescenta o resto em água. E às vezes as pessoas torcem um bocadinho o nariz porque aquilo perde um bocadinho a graça com a água. Pois é, porque num sumo nós estamos a pôr 2, 3 laranjas para um copo de sumo apenas. E a questão é que aquilo que nós esprememos para uma laranja, para um sumo de laranja, é praticamente só os açúcares da fruta, os açúcares da laranja, claro que estão ali algumas vitaminas e alguns minerais, mas perde-se uma parte muito importante que é a da fibra, porque ficou na casca, naquelas pelinhas que envolvem os gomos, é onde se concentra a grande parte da fibra e nós perdemos toda essa parte. Portanto, para além de termos isso e o sumo fica menos interessante do ponto de vista nutricional do que comer a fruta, ainda estamos ali a acrescentar uma grande quantidade de açúcares, porque em vez de uma laranja usamos 2 ou 3, e aí sim temos aí um pico glicémico, como a primeira mãe que interveio disse, porque são muitos açúcares e que rapidamente vão chegar ao nosso sangue. E, portanto, neste sentido, para mim, a bebida de eleição é água. Pronto. A água pode ser água da torneira, não tem problema nenhum, mas sim, deve ser a água. Os sumos, este tipo de coisas é para situações especiais, para um aniversário, para uma ocasião especial. Não, na minha opinião, não deve ser de todos os dias e por esta razão que acabei de explicar. Desculpem, estava sem som. Temos aqui uma outra questão
sugestões para pequenos almoços saudáveis. Pequenos almoços saudáveis, miúdos ou graúdos? É que temos que adaptar. Isabel Moreira, precisamos aqui de uma orientação. Olá, boa noite. Mais para graúdos. Eu estou a falar aqui um bocadinho de jovens, mas adolescentes. Mais para adolescentes, porque muitas das vezes não comem de manhã porque não têm tempo, depois a meio da manhã há muita fome. Portanto, uma coisa que fosse rápida, ou seja, que não desse ali muito trabalho e que não desse muita perda de tempo, mas que também não fosse muito na base do sumo, do bolo, daquilo que depois vão comprar no bar da escola, não é? Exatamente. Bom, então antes de mais, o pequeno almoço deve ser tomado em casa, não deve ser mesmo, eu tenho muitos adultos também, é uma batalha que eu tenho aqui nas consultas, que saem de casa e depois o pequeno almoço já vão tomar só depois de chegarem ao trabalho, e sei que há muitos jovens que também fazem isso. Portanto, os pais devem insistir, é um trabalho que leva tempo, mas a insistência leva depois aos resultados. O pequeno almoço deve ser tomado em casa. A questão do tempo é assim, se não se levantarem com o tempo suficiente para se vestirem, também não vão sem roupa para a escola, não é? Portanto, isso tem que estar no planeamento, e o almoço tem que estar nesses, nem que sejam 10 minutos para esse pequeno almoço, que é importante. Depois, alternativas rápidas. Eu nessas situações aposto e recomendo muito a questão dos batidos, porque há batidos muito completos e nós conseguimos pôr ali 3 componentes que podem e devem estar no nosso pequeno almoço, que é uma fonte de proteína, e que podemos ter como alternativa o leite ou um iogurte, por exemplo, uma fonte de fruta, podem ser legumes ou fruta, mas é mais fácil a fruta, e depois ter uma fonte de hidratos de carbono. E isto é fundamental. Os hidratos de carbono são a nossa principal fonte de energia. Depois de nós estarmos um longo período a dormir, ou seja, 8 horas à volta disso, nós precisamos de repor essa energia. Jovens, adolescentes, como referiu, que vão para a escola, vão estar, embora sentados, mas vão estar em atividade cerebral, porque já estão com aulas e às vezes com testes. Portanto, temos mesmo que fazer essa refeição. E isto a propósito dos hidratos de carbono, que é uma das fontes que deve estar aí no nosso pequeno almoço. E num batido funciona muito bem, porque não se percebe sequer nem sabor, nem textura, aquilo passa muito despercebido. Temos, por exemplo, os flocos de aveia, que são riquíssimos do ponto de vista nutricional. Para jovens ou para crianças não é muito fácil incluir isso num pequeno almoço, mas num batido torna-se muito fácil conseguirmos fazê-lo, e temos, esta é a forma em que como conseguimos ter o pequeno almoço mais completo de todos. No entanto, pelo menos que bebam um iogurte, que bebam um copo de leite antes de sair de casa. Pode até repartir o pequeno almoço e fazer, imagina depois o pão, uma sandes, meia hora ou 1 hora depois, mas pelo menos o sair de casa com um copo de leite, com um iogurte, são alternativas. Obrigada, Lara. Temos aqui, já agora falou da aveia. O meu marido costuma fazer à noite as panquecas para o pequeno almoço do dia a seguir, em que fica tudo pronto e acabamos por aquecer e eles comem e nem sabem que tem aveia, porque é tudo triturado, leite vegetal, e acaba vai tudo disfarçado, e eles adoram as panquecas de aveia e nem sabem que tem aveia. Exato, e os jovens apreciam muito as panquecas. Eu só não referi porque me pediram assim alternativas rápidas, mas ainda bem, e obrigada, a técnica Laura, de fazer à noite ajuda um bocadinho. Sim, exatamente, assim, é uma excelente alternativa, sim. Bom, temos aqui também uma dúvida da Carla Moura, que pergunta se uma peça de fruta e pão pode ser um pequeno almoço saudável. A resposta é sim. Nós culturalmente temos muito um laticínio no pequeno almoço, seja o iogurte, seja o leite.
não tem necessariamente que estar aí. Aquilo que se recomenda, e principalmente se estivermos a falar de crianças, jovens, são 2 porções de laticínios, portanto 2 copos de leite, 2 iogurtes, ou 1 iogurte e 1 copo de leite, 2, 3 por dia. Não tem necessariamente que estar no pequeno almoço. Imagino que depois faz um iogurte no lanche à meia da manhã e um iogurte no lanche à meia da tarde, por exemplo. Pronto, e consegue aí garantir as porções necessárias. Se for esse o caso, então a fruta e o pão, sim, são uma boa opção para pequeno almoço. Som, Laura. Não estou a ver. Desculpem, isto do Zoom é fantástico, nós ligamos, desligamos, peço desculpa. Pronto, acho que já conseguimos responder pelo menos aqui a todas as questões que foram colocadas no nosso bate-papo. Não sei se alguém quer intervir. E agora é que eu consegui pôr toda a gente aqui no meu ecrã. Estava aqui às voltas e não estava a conseguir. Vou perguntar uma coisa à Lara. Eu tenho os meus pequeninos, tenho 4 filhotes pequeninos, que não comem. Há comem. Nós não conseguimos tirar das despensas e dos frigoríficos. Os meus, se eu não lhes disser, eles não se lembram de comer. E muitas das vezes vamos sentar à mesa, vamos tentar ter uma refeição e já ponho pouco no prato e mesmo assim ainda fica e não querem a carne, e não querem o arroz, eu não sei o que é que é de fazer. Há algum suplemento, alguma coisa que faça despertar assim, alguma coisa mágica que os faça querer comer? Eu lamento desiludir, mas com essa situação, com qualquer outra, não há milagres na nutrição. Às vezes as pessoas dê-me qualquer coisa milagrosa, diga-me lá qualquer coisa assim para eu resolver aqui os meus problemas. Não existe. Isto é alimentação toda. A minha é para deixar de comer. Pois. No meu caso é para deixar de comer, lá. Mas isso também não é bom. É a reeducação. Nesse caso específico, Sónia, aí a questão, e que falámos tanto sobre isso, eu depois falo contigo se calhar fora daqui, porque foi muito, e para os pais que aqui estão, e a Laura, foi muito aquilo que nós falámos de imensas estratégias no workshop, e com todo o gosto depois falo contigo da semana passada. Sim, pronto, mas é só para te dizer que de facto há aí muito a fazer. Antes de irmos para os suplementos, porque não é bom irmos logo por aí. Porquê? Porque eu não sei bem as idades dos pequenotes, mas eles estão... 5 trigêmeos com 5 e uma com 7. Pronto, são muito pequeninos ainda e estão ainda em pleno processo de educação alimentar. Vai dar muito trabalho, vai, e a insistência é que depois nos conduz aos resultados, sem dúvida, e há aí algumas estratégias, mas passa muito por aí, pela insistência. É normal que eles se esqueçam, se calhar estão aqui muitos pais, e quantas vezes nós não temos que relembrar os nossos filhos ou perguntar: tens trabalhos de casa? Senão eles também se esquecem, não é? Portanto, daquelas coisas, e se forem crianças que habitualmente não têm fome, é como nós, às vezes estamos entretidos com qualquer coisa e às tantas, já passaram 4 ou 5 horas, ainda nem comi nada e nem nos dá a fome. Porquê? Porque estamos absorvidos por outras coisas, e há crianças que são assim, absorvidos pelas brincadeiras, enfim, aquilo que estiverem a fazer, e podem não ter fome. E se não tiverem fome, eles não vão dizer que querem comer ou assim. Agora, cabe aos pais, primeiro, disciplinar em termos de horários, de rotinas, e depois é assim, depois com o tempo, quer dizer, 5 e 7 anos, 7 já é mais crescidito, mas os de 5 anos vai ser muito com a insistência, com as rotinas, e depois habituam-se. Mas é assim, eu tenho aqui adultos que, mesmo às vezes com a insistência dos pais, eles chegam a adultos têm a consciência mas o fazer nem sempre acontece. Minha filha mais velha chegou ao cúmulo de eu lhe perguntar o que é que ela queria para o pequeno almoço e ela dizer-me que queria um copo de água.
Não Pronto. mais qualquer coisa. Pronto, mas aí entra o papel dos pais, explicar a importância, que não pode ser um copo de água, tem que ser outro tipo de alimentos, o porquê, de forma, em linguagem acessível para eles, logicamente, em função da idade, e depois o existir. Mas não me apetece, não quero, não gosto. Ok, então não Agora precisa... piora, porque na escola eu sabia que ela comia, não é? Pois. Depois em casa são completamente diferentes. Sim, Na escola tinha aquelas refeições e pelo menos o almoço comia e às vezes até repetia, que eu ficava assim um bocado... Pois, eles surpreendem-nos. Isto acontece, mas sim. Agora, em casa é bem mais difícil. Sim. É, porque é aquilo que falámos a semana passada também, é a questão do grupo, e quando eles estão todos juntos, aquilo vão todos atrás uns dos outros, e depois não querem eles estar a destoar, acabam por comer e estão concentrados naquilo. Em casa é diferente, eles depois também têm uma vontade diferente com os pais, são vários fatores. Mas é isso, é insistir, não me apetece, não quero, ok, não comes tanto, mas comes alguma coisa. E insistir aí aos pouquinhos, os resultados vão aparecendo. Quando há pouco apetite, principalmente no pequeno almoço, a questão dos batidos é também uma boa alternativa. É muito mais fácil nós bebermos qualquer coisa quando não temos muita vontade. Aliás, e mesmo nós comemos bem, mas às vezes estamos mais adoentados ou assim estamos com menos apetite. Tudo o que seja bebível é muito mais fácil de nós ingerirmos do que estarmos a mastigar qualquer coisa. Pronto, a questão dos suplementos é uma hipótese e há mesmo para crianças, mas pronto, isso é... E tinha que avaliar, Sónia, para perceber se justificava essa opção ou não. Mas para já, olha, vai insistindo, dá trabalho, sem dúvida, mas os resultados aparecem. A estratégia que a Lara deu a semana passada, daqueles pratos bonitos e aquelas coisas. Houve uma vez na escola que nós fizemos um ovo estrelado que era iogurte com pêssego no meio, que é super rápido, não é? Sim. E esta semana experimentei com o David a questão da cenoura, que ele não gosta de cenoura, e então pus no arroz ralado, não é? Exato. E acabou por comer e não disse nada, e portanto eu também não disse que era cenoura, ele não perguntou que era cenoura, e portanto calámos-nos todos e comemos o arroz de cenoura. É isso. E a questão é essa, Laura, o paladar vai contactando com o alimento e ao fim das tais 8, 10 vezes acaba depois já pode até dar só a cenoura como acompanhamento, provavelmente não vai dizer, mãe, adoro cenoura e agora gosto muito de cenoura, mas tolera e come sem problema e sem fazer resistência àquilo que nós queremos. Já começámos, pelo menos ali ele não tinha hipótese de pôr os bocadinhos de cenoura para o lado, não é? Tinha que comer. Exato. Não sei se já passámos aqui também das 7h30, não sei se há mais alguma questão. Não sei se há mais alguma questão. Eu estou aqui a percorrer, mas parece-me que... Espero ter ido ao encontro das expectativas e pronto, espero que tenham gostado e estou sempre disponível para qualquer esclarecimento. E para as receitinhas dos snacks, se calhar Laura e Sónia não tinha tido a oportunidade de falar convosco, mas se calhar é mais fácil, como têm o vosso contacto, pedir-vos e eu disponibilizo. Ok. Ou vocês depois me dão os contactos, com permissão dos pais ou de quem vos contactar, e eu envio diretamente, ou eu disponibilizo e vocês enviam. Ok, tentamos agilizar da melhor forma aqui possível. Para não dar mais trabalho. Ok, fica combinado. Então, quem realmente pretender adquirir é só informar-nos, que é para agilizarmos aqui mais rapidamente possível, para receberem e começarem já a pôr a mão na massa. Obrigada, Isabel Moreira. Estava aqui a ver a Isabel, a Márcia, Maria João Gonçalves, a dizer que gostaram e pronto, olha, para mim também foi um gosto estar aqui. E obrigada a todos. Para ajudar quem precisa. Exatamente. Bom, penso então que já estamos a terminar. Volto mais uma vez a agradecer a presença de todos e, como a Lara disse, esperamos que tenha sido útil e que tenha ajudado um bocadinho. Sónia, não sei se queres terminar. Gostaria só então de vos dizer que o nosso próximo webinar será dia 11 de março. Estejam atentos à nossa página de Facebook. O tema do próximo webinar será no âmbito do coach infantil, que ainda é uma grande novidade no nosso país,
e podemos saber mais então acerca desta prática e de que forma é que poderá ajudar tanto as crianças como as famílias. Esperamos então ver-vos no próximo webinar. Até lá, fiquem bem e fiquem seguros. Adeus. Obrigada a todos pela presença e obrigada, Lara. Obrigada, até à próxima.